irmãos? Como vamos? Como estamos? Espero que estejam com saúde, com paz, com alegria no coração. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Mas o mais importante é que você esteja bem, esteja alegre com Deus, esteja em paz com Deus e com todos, e esteja vivendo na fé, que isso é muito importante. Amém? O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, vive por fé. Nós, cristãos, não devemos viver pelo que estamos vendo, pelo que está acontecendo. Nós vivemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Podem compreender isso? Então, queridos, nós vamos ler mais um texto seguido daquele que nós lemos a semana passada, e vamos meditar nele. Coisas boas vocês vão conhecer e aprender pela graça e misericórdia de Deus. Semana passada nós falamos no capítulo 13 de Lucas, desde o versículo 1 ao versículo 5, falamos sobre arrepender-se ou perecer, quando Jesus disse a alguns que se não se arrependessem, iriam perecer. Ele termina justamente no versículo 5 do capítulo 13, dizendo: digo a vocês que se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Dito isto, ele aí passou uma parábola. Baseado nisso que ele já havia dito, ele falou uma parábola para o povo judeu. Preste bem atenção. Versículo 6 do capítulo 13 de Lucas. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuida da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, ou seja, ponha adubo, não é? Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amém. Vamos orar primeiro, depois vamos falar sobre isso. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração para Te agradecer, para Te bendizer, para Te adorar, Te louvar, e Te dizer, meu Pai, o quanto nós Te amamos e sabemos o quanto Tu nos amas. Pai querido, Teu amor é insondável, porque Tens cuidado de nós, Tens nos abençoado, Tens nos sustentado, Tens curado as nossas feridas, principalmente, Senhor, no campo espiritual. És Tu, Senhor, que nos sustentas, como também no campo físico, obviamente, porque nos dás vida, saúde e paz. Agora, Senhor, ao ler a Tua palavra, queremos meditar nela, queremos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Pai Santo e bendito, revela para nós, dá-nos a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, para que o Teu povo, Senhor, se alimente dela, para que o Teu povo possa, Senhor, compreender a boa e agradável forma de Te servir e Te adorar. É isso, Senhor, que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como viram, é um texto
uma parábola curta e de muita importância. Como toda a palavra de Deus, tem várias conotações aqui. Eu vou falar primeiro do sentido dela para o que foi dito na época. Na época, esta parábola era exclusivamente para os judeus. Mas depois eu vou revelar para vocês o que ela está dizendo para nós hoje. Amém? Eu vou revelar força de expressão pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos revela. Então veja bem. Jesus havia falado sobre o povo se arrepender. Os irmãos lembram que eu falei que o povo suscitou fatores acontecidos, como por exemplo, os romanos mataram judeus e juntaram seus corpos aos holocaustos que eles estavam oferecendo, juntou o sangue dos animais com o sangue das pessoas, e alguns judeus achavam que é porque eles eram mais pecadores que os outros, e Jesus disse, não é por isso. Mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Depois o povo invocou aquele acidente que houve lá em Siloé, quando a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas, e disse, é porque esses eram mais pecadores que os outros. E Jesus disse, não é porque eles eram mais pecadores que os outros, não. Mas vocês também, se não... O versículo 5 do assunto da semana passada diz assim, diga a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Irmãos, isso é uma palavra para os judeus daquela época. E agora ele diz uma parábola. Ele diz assim, e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, veja bem, esse homem era Deus. Presta atenção. E vindo procurar fruto nela, não achou. A vinha dele era o povo judeu. E ele não achou frutos no povo judeu. O povo judeu que praticava uma religião que Deus tinha criado para eles. O povo hebreu não estava dando frutos. Os judeus não estavam dando frutos espirituais. Aí ele diz assim, então disse ao homem que cuidava da vinha. Agora vem o homem que cuidava da vinha. Presta atenção. O dono da vinha é Deus. O que cuidava da vinha era Jesus. Veja como é que são as coisas. Então veio o homem que cuidava da vinha, disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada, portanto, corte-a. Porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Esses 3 anos, irmãos, está falando do período que Jesus, do ministério de Jesus. Jesus já estava completando 3 anos que vivia ali em Jerusalém, em Israel, pregando a palavra, anunciando as boas novas e tal. Ele e João, que foi o precursor dele e tudo mais, estava cuidando da vinha, que era povo de Israel, mas esse povo de Israel não estava dando fruto. Eu não sei se você sabe, o ministério de Jesus não foi 3 anos exatos, foi mais ou menos 3 anos e meio. Pois bem, já faz 3 anos que vem procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Por que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ou seja, por que Israel ainda está ocupando a terra? Mas o homem que cuidava da vinha, Jesus, respondeu, Senhor, que é o Pai, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha adubo, ou seja, estrume. Se vier dar fruto,
Muito bem. Se não der frutos, o Senhor poderá cortá-la. E não deu outra coisa. Mais ou menos uns 70 anos depois que Cristo morreu, esse povo foi todo disperso. Já havia sido disperso várias vezes. Várias vezes, há 500, 600 anos atrás, antes de Cristo, já havia sido disperso várias vezes. Mas agora, mais uma vez, foi tomado pela Síria, foi tomado por outras nações, e muitos judeus morreram, e muitos foram repatriados, foram levados cativos. Está aí, cortando a figueira. Essa figueira é Israel. E porque não deu frutos, Deus a estava cortando. Aí, vocês conhecem a história de Israel. Sofreu, depois veio, passados mil e tantos anos, veio judeus, os nazistas que destruíram, espalharam esse povo pela face da terra. Enfim, tem sido uma tristeza a vida daquele povo. Só muitos anos depois, eu não me lembro exatamente, mas penso que foi em 58, é que foi estabelecido o Estado judaico. Inclusive, na época, o presidente que estava presidindo uma reunião na ONU era um brasileiro. E esse brasileiro, então, foi que deu a palavra final e assinou a formação do Estado judaico e tal, como ele existe hoje. Mas isso é outro departamento, estamos falando da vida espiritual. O que é que esse assunto tem a ver conosco hoje? É isso, meus irmãos, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque eu falei na palavra ao pé da letra, no tempo em que foi escrita e para o que foi escrita, essa palavra foi para os judeus. Mas espiritualmente está para nós agora. E o que ela quer dizer para nós? O que ela quer dizer para nós, irmãos, é que nós somos o plantio de Deus. Nós somos o povo de Deus atual. Nós poderíamos até dizer que somos o Israel de Deus atual. Isso é uma metáfora para dizer que nós somos... Eles eram o povo de Deus na época, nós somos o povo de Deus atual. Nós quem? Os cristãos. Tem israelense que se converteu? Tem. Mas o que essa palavra quer dizer para nós? Ela quer dizer para nós o que outras palavras já disseram. Outras palavras de Jesus já disseram que a planta que não dá fruto só serve para ser cortada e murcha lançada no fogo. A árvore que não dá fruto. Nós somos as árvores hoje. E nós, os cristãos, precisamos dar frutos. A Bíblia fala em frutos dignos do arrependimento. Não é frutos dignos para nos arrependermos, não. É frutos dignos praticados por aqueles que já se arrependeram. Frutos dignos do arrependimento, ou seja, quem já se arrependeu dos seus pecados e que agora é um cristão e que vive o cristianismo, precisa dar frutos. Podem compreender isso? E os frutos do cristão são as boas obras. São o amor, a fé, a paciência, a perseverança. Tudo, enfim, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, e muitas coisas mais que estão espalhadas pela palavra de Deus. Não é, como eu já disse isso a vocês várias vezes, eu tenho que ter um orfanato, eu tenho que tirar as crianças da rua, eu tenho que cuidar dos velhinhos. Não, isso aí são obras passíveis do governo fazer e que nós até podemos fazer também se pudermos, mas são obras de caridade.
Isso não são as boas obras que Cristo preparou para nós. As boas obras que Cristo preparou para nós, para que andássemos nelas, são justamente a santidade, a vida honesta, a vida decente, a prática do bem, a prática do louvor e adoração a Deus, a busca pelo Espírito Santo de Deus, a necessidade do conforto divino e espiritual diante dos problemas, das coisas que acontecem nos dias de hoje. Nós não somos o povo de Israel da época, mas nós somos o povo de Deus hoje. Nós, os cristãos. E aí vem a pergunta: que fruto estamos dando? Será que estamos dando bons exemplos? Será que estamos cultuando a Deus como deveríamos cultuar? Como diz lá na palavra de Deus? A palavra de Deus é muito clara, ela diz que o sacrifício que Deus quer de nós é um culto racional, ou seja, um culto onde você raciocina, onde você sabe o que está fazendo, sabe para quem está fazendo e sabe como está fazendo. Tem muito crente que não sabe o que está fazendo, não sabe para quem está fazendo, nem sabe por que está fazendo. Mas nós, os servos de Deus, devemos entender que nós estamos fazendo para o Senhor, para o louvor da sua glória. Estamos o adorando e o servindo com as nossas vidas para a honra e glória do Senhor, ganhando almas para Cristo, espalhando as boas novas do Evangelho, não é espalhando fofocas, não é espalhando disse-me-disse, não é sair de uma igreja e ir para outra e ficar falando mal, não, não é isso, não é falar mal dos nossos irmãos, mas é amando, é cuidando, é obedecendo. E isso começa no lar. Nós somos plantio de Deus. Agora precisamos dar frutos. Porque Deus está olhando. Deus está percebendo. Deus está vendo o que estamos fazendo e dizendo. E Ele vai nos julgar. Através de Jesus, Ele vai nos julgar. Os salvos não serão julgados para a salvação, serão julgados pelas suas obras, para receber galardões. Podem compreender isso? Nós vamos dar conta de tudo que fazemos e falamos. Precisamos dar frutos. Precisamos florescer e no tempo certo dar frutos. A presença na casa do Senhor para o adorar, para estarmos em comunhão, para nos amarmos mutuamente no bom sentido da palavra, dedicarmos palavras de amor, palavras de gratidão a Deus, palavras de louvor a Deus, e palavras amigas aos nossos irmãos, palavras gentis, palavras abençoadoras, prestar socorro uns aos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, de acordo com aquilo que nós fizemos, a quem fizemos. Não é para estar espalhando os nossos pecados, não. Aquele contra quem eu pequei, eu vou a Ele para pedir perdão e para continuarmos caminhando na fé. Não é contarmos, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não. Uns aos outros é aquilo que fazemos também uns aos outros. Irmãos, seguir a Cristo é uma coisa maravilhosa, é uma coisa santa, é uma coisa pura, mas também é uma coisa inteligente. A própria palavra diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
Você começa a se considerar sábio quando você teme a Deus. Porque a humanidade não está temendo a Deus. Você está vendo essas pandemias, esses terremotos, essas mortandades, pais matando filhos, e mães matando filhos, e pais matando mães, e mães matando pais, e uma destruição total. Isso é falta de temor a Deus. São pessoas que vivem para si próprios, para suas próprias barrigas, gozam dos maiores confortos possíveis, têm de tudo. Mas não se lembram de Deus, não se ligam a Deus. E aí, esses pela palavra, pelo que a palavra nos diz, já estão previamente condenados, a menos que ainda se arrependam. Vejam bem, quando falamos daqueles que estão agindo mal, estão condenados, é a menos que se arrependam. Se eles ainda vierem a se arrepender, aleluia, serão salvos junto conosco. Porque nós também já houve época que não éramos tão bonzinhos quanto parecíamos. Mas pela misericórdia do Senhor, conhecemos a Cristo, nos rendemos a Ele, quando convidados, quando chamados por Ele, ouvimos a sua voz, não endurecemos os nossos corações. Mas agora precisamos dar frutos. E o exemplo vem desde lá de Israel. O dono do vinhedo, onde havia uma figueira plantada, essa figueira era Israel. E o dono foi procurar fruto, foi ver fruto. Adianta a pessoa dizer que tem fé e não dar frutos. Porque a fé sem frutos é inócua. Podem compreender isso? A fé sem frutos é inócua. Então, precisamos dar frutos. E como o dono da figueira não achou fruto em Israel, falou para quem estava evangelizando Israel, que era Jesus, que há 3 anos tinha começado o seu ministério. Preste atenção. E que não estava achando fruto. E ele disse, olha, corta. Por que esta figueira ainda está ocupando espaço na terra? Por que Israel ainda está existindo? É mais ou menos assim. Aí o Senhor que cuidava da figueira, que cuidava do vinhedo, que é o Senhor Jesus, disse assim, Senhor, dá mais um tempinho. Dá mais um pouquinho de tempo, eu vou cavar em volta, vou adubar, colocar adubo. E colocou. Deixou apóstolos cheios do Espírito para nos doutrinar com as doutrinas que ele lhes passou. Pastores que são gerados desde aquela época até os dias de hoje. Claro, tem muito misticismo, tem muito falso mestre, falso pastor, falso profeta, falso sacerdote, tem muita coisa falsa, mas tem a verdade. E a verdade começa em Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o cristão precisa viver o cristianismo. Precisa pregar Cristo crucificado. Adianta muitas historinhas, não adianta, são as boas novas. Pode compreender isso? As doutrinas são importantes, mas nem são as doutrinas que salvam. Quem salva é Cristo Jesus. Só que aquele que recebe, aquele que aceita a Cristo, vamos dizer assim, ele obedece, e aí ele vai obedecer quem? As doutrinas que Cristo deixou através dos apóstolos para nós. A igreja, quando começou, está lá na palavra, e perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. É o que está escrito lá. Podem compreender isso? Toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia é boa, mas baseie-se no Novo Testamento para compreender o seu padrão de vida hoje. Nunca foi tão atual o Novo Testamento.
porque se não der fruto, vai ser cortado. Como eu disse, Israel foi o exemplo para nós, apenas um exemplo. Depois que Jesus morreu, uns 70 anos depois, Israel foi novamente atacado por países e muitos foram mortos e muitos foram levados cativos. Por quê? Porque não deram fruto. Porque não deram frutos. Porque a religião, porque os judeus, o povo de Israel, praticava a religião judaica, uma religião criada por Deus para que eles vivessem. Para que eles vivessem por fé. Eles se apostataram da fé. E hoje tem muito crente apostatado da fé. Agora, o mais importante é não só ficar firme na fé, seguindo a Cristo Jesus, louvando e glorificando a Deus, produzindo frutos dignos do arrependimento, ou seja, frutos dignos daqueles que se arrependeram. Isso é dar frutos. E essas figueiras não vão ser cortadas. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, pense nisso. Pratique o Evangelho com alegria, com amor, com paz no coração, com dedicação. Faça do Evangelho o seu modo de vida. O verdadeiro cristão, preste bem atenção, ele canoniza ele centraliza a sua vida nessas três coisas. Né? O temor a Deus, a disposição para o trabalho e o cuidado com a família. É o tripé. Podem compreender isso? As coisas da vida, claro, as naturais nós usamos, e as que não são perniciosas nós usamos, mas aquilo que não agrada a Deus nós dispensamos. Ponha isso na prática e tenho certeza que o Senhor te abençoará. Amém? Vamos agora fazer uma oração, concluindo esse nosso encontro de hoje. Ore comigo, feche os seus olhos, eleve a Deus o seu pensamento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade para conversarmos, dialogarmos, no sentido de analisarmos a Tua Palavra, de meditarmos nela, de procurar compreendê-la. Claro que entendemos o sentido prático da época em que ela foi escrita, mas também entendemos o sentido profético dela para nós hoje. E a aplicação hoje é esta, para esta palavra que lemos. Precisamos dar frutos para não sermos cortados. Porque a Tua palavra diz, o Teu próprio Filho Jesus diz que a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Só serve para ser pisada ou ser lançada no fogo. Meu Pai querido, olha pela Tua igreja. Abençoa o Teu povo, fortalece o Teu povo, dá saúde ao Teu povo. Te agradeço pelo que tens feito, pelas curas que tens realizado no meio do Teu povo. Te agradeço por tudo e te peço em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, os Teus obreiros, Teus filhos e todo o Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. E que a graça do Teu Filho Jesus e que o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.